Essa é a ABS Radio, a rádio que ajuda você a melhor se preparar para concursos públicos na área da saúde, especialmente no contexto da patologia oral e relacionados com a odontologia. Eu sou o Dr. Antônio Schutz, cirurgião dentista, farmacêutico, com mestrado e doutorado em patologia oral, respectivamente, pelas faculdades de odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo. Também frequentei algumas aulas no curso de Engenharia Biomédica da Hochschule Anhalt, na Alemanha, na Faculdade de Ciências Aplicadas dessa universidade, dessa Hochschule. De maneira que, nesse vídeo de hoje, nós vamos dar sequência ao estudo do câncer oral, adentrando no tema aspectos clínicos, abordando especificamente as desordens pré-malignas da cavidade oral, quais sejam as lesões e as condições cancerizáveis da mucosa oral, da boca. É importante ressaltar a diferença entre uma lesão cancerizável e uma condição cancerizável. Lesão cancerizável pré-maligna é aquela que traz consigo uma área já alterada morfologicamente, apresentando sinais de displasia que podem variar da displasia leve ao carcinoma invasivo. E uma condição pré-cancerosa, cancerizável, pré-maligna, são lesões, condições, desordens de natureza sistêmica que predispõem ao aparecimento de uma lesão maligna do câncer oral. Então, essencialmente, é essa tênue diferença entre uma lesão e uma condição cancerizável ou pré-maligna. E se você se interessou pelo tema, eu sugiro que continue assistindo, escutando as atualizações desse podcast que, na disponibilidade de tempo, eu publicarei. E no final desse podcast, eu publicarei também uma versão em vídeo desse podcast em áudio, objetivando esclarecer aspectos que no áudio possam parecer não didáticos. No programa anterior, nós apresentamos os principais mecanismos da carcinogênese no contexto da carcinogênese oral. Nós apresentamos a teoria clássica da carcinogênese por meio das fases de iniciação-promoção, em que na iniciação o carcinógeno, ele sendo um reagente eletrófilo, ele reage com regiões do DNA desprovidas de elétrons, ou seja, nucleófilas, de maneira a formar adúctos que, se ligando nessas regiões nucleófilas, determinam mutações. Mutações essas que alteram a sequência de aminoácidos de bases nitrogenadas e, consequentemente, os genes. Também vimos que essa fase é uma fase imediata e irreversível e ocorre logo após o contato da célula normal com o agente carcinógeno. E no contexto da carcinogênese oral se relaciona com os diferentes produtos da ingestão do tabaco nas suas diferentes formas, fumada, cheirada ou então mascada, chupada na forma de betel-Ki, de noz de betel. Também nós vimos que numa fase seguinte ocorre
a promoção, o contato dessa célula iniciada com o agente promotor, no caso da carcinogênese oral, o álcool, determina a transformação carcinomatosa, e que usualmente essa fase de promoção ela é uma fase que necessita de um contato prolongado dessa célula iniciada com o agente promotor. Também nós vimos que, se alterar essa sequência da iniciação, promoção, ou seja, primeiro houver o contato do agente promotor com a célula normal, não ocorre a transformação, transformação carcinomatosa, e que a interrupção, o não contato, somente a iniciação da célula cancerosa também não determina a transformação carcinomatosa. Nós vimos também as principais diferenças entre os mecanismos genéticos e epigenéticos da carcinogênese no contexto oral, que o mecanismo genético ele envolve a alteração em nível nuclear, em nível da sequência do DNA nuclear, de modo a induzir mutações, enquanto que o mecanismo epigenético, ele não, a despeito de se ligarem em estruturas presentes no DNA celular, ele não altera essa sequência de bases nitrogenadas de modo a induzir mutações. Ele afeta basicamente a expressão gênica. E dentre esses mecanismos epigenéticos, nós citamos a metilação do DNA, citamos também as alterações em histonas, lembrando que as histonas são aquelas estruturas presentes em regiões de condensação, em regiões de enrolamento do DNA celular nessas histonas, de maneira que essas histonas, alguma dessas histonas, como por exemplo a histona H1, ao enrolar esses feixes constituídos por esses tubos das demais histonas envoltas pelo DNA, ele determina o encobrimento de regiões promotoras e ativadoras desse DNA celular, de maneira que ocorre uma repressão gênica, enquanto que o afrouxamento dessa histona H1, ela determina o desenrolamento desses feixes, ressalto novamente, constituídos por essas histonas em formas de tubo envolta pelo DNA, de maneira que essas regiões que são ricas em citosina, fosfato, guanina, elas são expostas aos agentes, aos fatores de transcrição nuclear, de maneira que ocorre a desrepressão gênica, de maneira que a desrepressão de genes promotores da carcinogênese, bem como a repressão de genes supressores da carcinogênese, determina a proliferação celular. Também vimos o conceito mais moderno da imunoedição, em que o contato dessas células normais com agentes carcinógenos determina uma iniciação, uma transformação carcinomatosa, em que essas células transformadas, elas em contato com
o sistema, com a resposta imune do organismo, podem determinar, seja uma resposta imune de maneira a promover a destruição dessas células, seja a expressão de antígenos resultante dessa interação com o sistema, com a resposta imune, ou seja, a formação de clones celulares que expressam antígenos, não somente de rejeição dessas células cancerosas, mas também antígenos que propiciam o escape dessas células cancerosas transformadas do mecanismo de imunovigilância ou de resposta imune capaz de promover a destruição dessas células.